Olá, meu nome é Thiago Bevilacqua, essa é a aula 3 de GeoGebra, aula vídeo. Nessa aula, na verdade, nós vamos fazer um exemplo de uso do software. Esse é o mesmo exemplo que eu usei na minha palestra no FreeSol Florianópolis 2008. Então, se alguém por um acaso assistiu, é o mesmo. Bom, a princípio o que eu quero fazer é fazer uma prova visual do Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos de qualquer triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. Então a gente precisa de um triângulo retângulo. Vou usar essa ferramenta para mover o plano para usar um espaço um pouco mais limpo. Se eu quero um triângulo, vou precisar de 3 pontos. Definir 2 pontos com o primeiro botão aqui. Vou usar o segundo para definir o segmento aqui nos 2 pontos. E assim eu tenho o primeiro lado do meu triângulo. Eu preciso que uma das hipóteses do teorema é que o triângulo seja retângulo. Então eu vou usar a ferramenta de reta perpendicular. Ele vai pedir aqui ponto E reta perpendicular. Eu quero uma reta que passe pelo ponto B e seja perpendicular a esse segmento A. A reta suporte do segmento A. Está aqui a reta B. O que eu vou fazer então é criar um ponto que fique em cima da reta B. E essa é uma grande vantagem do software, que se eu clicar em qualquer ponto da reta B, ele cria esse ponto C, que inclusive tem uma cor um pouco diferente, que mesmo que eu tente mudar ele sempre vai ficar em cima mudar a posição dele, ele sempre vai ficar em cima da reta B. Certo? Então, eu clico com direito, posso clicar ou aqui diretamente na reta B ou na janela de álgebra, apenas para que esse objeto não seja exibido, e assim eu tenho uma visualização mais limpa. Eu vou usar novamente a ferramenta de segmento definida por 2 pontos. Tenho agora o segundo segmento e o terceiro segmento. Como vocês podem ver, eu estou usando as ferramentas do terceiro e do quarto botão aqui da área de trabalho, e são bem didáticas. Novamente, como eu já disse na aula 2, quando a gente usa uma dessas ferramentas que pede alguma coisa, as entradas são sempre expostas aqui nessa parte da janela. Então eu vou deixar para que vocês explorem sozinhos essa parte. Bom, o que eu fiz então foi criar esse triângulo, que eu tenho certeza que é retângulo. Eu posso usar aqui essa ferramenta que mostra o ângulo. Ele pede 3 pontos ou 2 retas. Eu vou usar essas 2 retas e ele me dá o ângulo que é de 90 graus. A graça do GeoGebra agora, nesse ponto, é o seguinte. Eu tenho aqui na minha janela de álgebra 3 objetos que me mostram os valores dos lados do meu triângulo. Então eu vou criar uma variável auxiliar agora no campo de entrada cateto 1, que vai ser igual ao valor de A, ao valor do cateto A ao quadrado. Ao quadrado, geralmente em praticamente todos os softwares a gente define assim, como circunflexo 2. Circunflexo eleva o próximo número. Bom, está aqui a nossa variável auxiliar, cateto 1, que ela não aparece em nenhum ponto do gráfico, porque ela não está associada a nenhum objeto gráfico. Vou criar uma segunda variável agora, cateto 2, que vai ser o valor de C ao quadrado. Está aqui a variável, cateto 2, o valor de C ao quadrado. Tem o valor numérico de C aqui, o valor de C ao quadrado está exposto na minha janela de álgebra. E por último, uma variável IP, que vai ser a hipotenusa D ao quadrado. Então o que eu faço agora é soma, vou criar uma variável soma, que vai ser cateto 1 mais cateto 2. Prestando atenção agora que é o seguinte, a minha variável cateto 1 é o A ao quadrado, a minha variável cateto 2 é o C ao quadrado. Então essa variável soma é justamente a soma dos quadrados dos catetos. E é justamente isso que eu queria. O quadrado da hipotenusa que aparece aqui na minha janela de álgebra é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá, legal, isso eu já sabia.
Mas a grande vantagem dessa construção no GeoGebra é que eu posso mover os pontos, mudar o meu triângulo e verificar que essa relação sempre continua válida. Não importa a posição que eu coloque os 3 pontos. Como eu defini o C em cima daquela reta perpendicular, eu tenho certeza que esse triângulo é retângulo. Então não importa como eu forme ele, sempre a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Bom, muito obrigado, meu nome é Thiago Bevilacqua. Essa foi a aula 3 de GeoGebra, exposta no meu blog bevilacqua.wordpress.com. Muito obrigado.